É tempo de calmaria no mar das praias mais visitadas de Fernando de Noronha. Será incontrolável o seu desejo de entrar na água e relaxar. Mas a gente te convida a ir além. Que tal um mergulho livre de snorkel e longos minutos de contemplação de toda a beleza que há para ser vista? Eu sou Clarissa Paiva e este é o podcast Fala Noronha, uma produção da Atalaia Receptivo que lhe presenteia com os melhores conteúdos sobre a ilha mais desejada do país. Neste episódio, te contamos tudo o que você precisa saber sobre o mergulho livre em Fernando de Noronha. Chegamos. Fala, Noronha. A entrevistada de hoje é do time da Atalaia. Filha da ilha, parte de uma das famílias noronhenses mais numerosas, a família Souza de seu Salviano. A gente conversou por chamada num fim de dia clássico em Noronha, de céu limpo, águas claras e calmas e com aquele pôr do sol fantástico. Pela descrição, quem conhece a ilha já deve saber. Estamos bem no meio da temporada mais favorável ao mergulho livre em Noronha, de julho até outubro. Para fazer jus a esses meses e para falar sobre o mergulho, e dessa vez o mergulho livre, a gente vai conversar com Silvinha Souza, que é guia há 10 anos e faz parte do time da Atalaia, claro. Bem-vinda, Silvinha. Obrigada, Clarissa. É um prazer imenso estar aqui hoje, né? E poder informar aí o pessoal, as dúvidas, curiosidades. Estamos aí. Então, o tema hoje é mergulho livre, ou snorkel, ou como você queira chamar. E eu já sei que é uma das suas atividades favoritas, né? Para mim é uma das minhas atividades favoritas. E essa época do ano específica, que é a partir de junho e vai até outubro ali, é um dos melhores meses assim para mergulhar em Noronha. Eu acho que Noronha é lindo de cima, mas 50% da beleza da ilha está debaixo d'água. E é muito. Eu acho que é um dos maiores privilégios que existe na vida é você vir até Fernando de Noronha e fazer um mergulho livre e poder contemplar a vida marinha. Não... Eu acho que não existe, tipo, lugar mais perfeito no mundo que para mergulho do que Fernando de Noronha. Nada contra os outros lugares, mas não é porque eu sou daqui não, mas aqui é perfeito. É mesmo. Eu sou suspeita a falar. Mas eu acho que, assim, a Feita estava, né, pensando esses dias que Noronha é lindo. É, em cima, assim, né? A natureza é linda, mas 50% da beleza desse lugar realmente é debaixo d'água. Acho que é o maior E qual, privilégio do ser humano na vida, assim, é você poder ver uma tartaruga de perto, um tubarão de perto, os peixinhos de perto. Eu acho que nada paga, assim, no mundo. Verdade. E qual é o seu lugar favorito de mergulho? Mesmo quando você está de folga? É, eu tenho, na verdade, dois lugares favoritos, né? Um, para mim, um dos melhores de todos é o Naufrágio, que é no Porto Santo Antônio, né? A gente tem dois naufrágios lá que foram dinamitados ali entre a década de 20 e de 30 e viraram ali casa dos peixes, das tartarugas, dos tubarões. E para mim é o ranking número um de todos, é o Porto, né? O Naufrágio. O meu segundo lugar favorito é do outro lado do porto, que já é a Ampesca ali, né? Que a gente chama um lado que a gente chama de Ampesca, que dá pra gente poder, tem a possibilidade, assim, sem medo de errar, para ver os tubarões, né? Para quem quer conhecer e ver de perto, eu acho que é o melhor lugar da ilha para se ver os tubarões, do lado ali da Ampesca, né? Na região portuária em si, eu acho que é o melhor lugar da ilha para mergulhar.
É mesmo, é para ver é certeza, né? Vamos ver se a gente tem coragem. É. Toda vez que eu vou mergulhar ali na região do porto, eu sempre, quando a gente vai fazer o mergulho livre, né, eu sempre pergunto, qual lado eles desejam mergulhar, porque eu pergunto especificamente o que aquela pessoa quer ver. Você quer ver tartaruga ou você quer ver tubarão? Que aí tem tartaruga batendo uma na outra, né? E do outro lado do porto, que é um pesca, a gente vê bastante tubarão. Resumidamente, para quem não conhece Noronha, por que é que essa época, por que esses meses de julho até outubro são os melhores para mergulho? Porque a água ela fica mais clara, o mar fica mais calmo essa época do ano. E a água fica muito clarinha. Eu acho que é a melhor época do ano para mergulhar. É justamente pela cor da água, pela tranquilidade do mar, né? E a quantidade de vida marinha não tem nem como se falar, né? Porque tem meses, geralmente de dezembro a maio são os meses de reprodução dos animais, né? Então eu acho que essa época do ano é a melhor de todas, porque a gente se depara com bastante vida marinha. Bom, vamos agora falar do mergulho, né? As pessoas perguntam quanto custa, mais ou menos média de preço, aí vai depender de quando a pessoa estiver ouvindo. A gente já dá a dica de que entre no site atalaianoronha.com.br para conferir o preço no momento em que você estiver ouvindo, né? Se é agora, quando a gente está gravando em agosto de 2025, ou se é mais para frente, não sei quando é que as pessoas vão ouvir. Mas também perguntam se é seguro mergulhar em Noronha, quanto tempo dura esse passeio e como é que acontece. Aí eu queria que você dissesse também essas respostas. Então, é super seguro. Geralmente a gente se prepara antes, né? Eu dou umas dicas de como utilizar o material. Para a gente se preparar antes de entrar. Se não souber nadar, tem como fazer também, porque tem gente que tem medo de fazer um mergulho livre. Ah, mas eu não sei nadar. Mas tem a opção de pegar o colete, né? É super seguro, super fácil. Os lugares que a gente mergulha é muito tranquilo. Então, eu acho que não precisa ter medo, só precisa fechar e se aventurar aí. E dura mais ou menos quanto tempo, Silvinha? Dura mais ou menos entre 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Bastante tempo, né, para contemplar. É, verdade, é E, muito, bastante tempo mesmo. e aí vocês também têm todo o know-how, né, toda a qualificação, a segurança para saber aonde entra no mar, vão com boia salva-vidas, não é isso? Onde as pessoas podem se apoiar. Vamos explicar para quem tem É, a medo. gente leva uma bolinha, isso. Então, a gente sempre leva uma boia de apoio, né, para aquelas pessoas que têm medo, ou sabem nadar e não têm aquela habilidade com o mar, ou não sabem nadar. A gente sempre leva uma boia de apoio, tanto para demarcar, né, que a gente tá ali porque é uma região portuária, né, mas é super seguro mergulhar, tanto para demarcar ali que a gente está mergulhando, quanto para ter uma boia de apoio mesmo, para que vocês não tenham medo. A gente está sempre perto ali. É, mas é muito gostoso. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que ninguém deveria desperdiçar a oportunidade, não, viu, gente? Também acho. Silvinha, me conte uma história interessante de um cliente seu, ou de um parente seu, ou uma história sua de surpresa no mar, de um encontro emocionante. Com certeza você tem várias histórias. Escolha aí algumas para contar para gente. Então, eu tenho uma experiência com mergulho no naufrágio. Eu estava com um casal e uma família com uma criança de 9 anos. E aí a gente foi mergulhar, fazer o mergulho livre, né, que a gente faz ali no Porto. E, coincidentemente, aqui em Noronha, tá, pessoal? Só deixando claro que aqui em Noronha, o mergulho com os golfinhos é proibido. Não se pode mergulhar com os golfinhos. A gente não pode sair em busca e mergulhar com eles. Não pode, é proibido. Só que aí acontece, às vezes, deles entrarem ali, né, na área do porto, onde a gente fica para mergulho. E aí, nesse dia, a gente teve uma surpresa, né? Aí a gente estava lá mergulhando no naufrágio, né? Como sempre se faz. E de repente entra um grupo de golfinhos lá no naufrágio onde a gente estava. Eu acho que para mim foi um dos
melhores mergulhos, assim, da vida. Claro que na hora a gente foi se afastando, vendo eles ali de longe, né? Porque a gente já estava na água, não tinha muito o que fazer, mas a gente foi sem a gente esperar. Agora lembrando que é proibido, não pode. Você já presenciou pessoas quando saem da água, assim, emocionadas mesmo, chorando, se abraçando? Ah, eu já presenciei uma moça que ela disse que não sabia nadar, mas tinha muito medo, assim, ela disse, eu morro de medo, não consigo, eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu disse a ela, não, vai conseguir sim. Aí eu esperei com ela, com paciência, né? Porque tudo é uma questão de paciência para a gente poder realizar as coisas com segurança. Também a gente não pode forçar uma pessoa que tem medo, mas também isso não significa que aquela pessoa não possa superar os limites dela, né? E aí eu esperei com paciência, e eu disse a ela para ela se organizar, que ela ia junto comigo, né? E quando a gente voltou, ela disse que ficou muito feliz. Ela disse, eu acho que se você não tivesse insistido, eu teria me arrependido. Mas eu pego muitas pessoas, assim, que não sabem nadar ou que têm medo e quando vão se emocionam, ficam felizes. E eu acho que é gratificante, sabe? A gente que trabalha assim, o guia em si, né? Tipo, falando para mim, assim, é muito gratificante quando as pessoas têm coragem, vão e perdem seus medos, ultrapassam seus limites e quando elas voltam ali maravilhadas. É muito bom. Para a gente já deixar essa dica para quem está assistindo e que começou a ter vontade de ir para Noronha, né, mergulhar. Quais são os passeios que incluem essa parte no mar? Eu sei que tem vários, né? Tem especificamente mergulho, mas tem Ilha Tour também. Conta aí. Tem o Ilha Tour, né, que vai ter paradas ali para banho e para mergulho. A gente tem o entardecer, que eu acho também muito massa, porque vai ter uma atividade que é o Plana Sub, que é um estilo de mergulho a reboque, que só tem aqui. E esse mergulho a reboque, ele é feito, a gente dá uma aulinha dentro da embarcação, né, de como utilizar a pranchinha, e a embarcação vai puxando e você vai só admirando o fundo do mar. Eu acho que para mim é uma das atividades de mergulho assim também, muito massa. Também não deve se, sabe, deixar de fazer para mim. É o entardecer, o Ilha Tour também, que é esse mergulho. A gente tem a trilha aquática, né? Que é o mergulho livre, que a gente chama aqui. A gente tem algumas, por exemplo, algumas trilhas, por exemplo, como o Morro São José, né? Que você pode ir a nado, com guia credenciado, né? Você faz o agendamento prévio, né? Lembrando que o agendamento fica por conta do passageiro e a gente da Atalaia só executa, vai buscar na pousada, consegue o guia, né, para acompanhar. Então, para mim é um. Naquela trilha Costa Azul, quando dá, também entra lá no Leão, né? Na trilha Costa Azul, dependendo muito da época do ano, né? Quando a Praia do Leão está mais tranquila, a gente entra ali para banho. Se der para mergulhar, a gente mergulha também. A do Leão, eu entendo que já é uma opção para quem não vai em julho, agosto, setembro, que está em outras épocas em que o mar de dentro está mais mexido, né? Aí tem essa chance É, de fazer. o leão é mais para a época que o mar de dentro está mais mexido. E aí ela é uma das praias do mar de fora que fica mais tranquilo e dá para fazer um mergulho sensacional também. Silvinha, o que é que mais para a gente encerrar de dicas práticas, né? Você já falou que as pessoas podem se encorajar, mesmo que não saibam nadar. Você também falou que tem uma mini aula assim de snorkel. Você acha que vale a pena a pessoa já ir preparada ou também em Noronha pode acessar esses equipamentos de aluguel? O que mais que você diria? Então, Roupa para vestir, proteção solar. UV, né? A gente dá a dica de sempre ter uma UV, que é aquelas blusas, né? UV line que protegem do sol. Roupa de banho, biquíni, maiô.
colocar o protetor, né? Dependendo de onde você for mergulhar, é permitido, né? Que você use o protetor solar. E em questão da máscara, do material em si, né? A gente dá uma olhinha antes de iniciar, dá umas dicas, prepara antes, testa antes para ver também, né? Geralmente a gente testa antes, faz aquela, quando é no mergulho livre ali na beirinha da praia, a gente dá umas dicas, deixa você testar antes da gente iniciar. Tá certo. E aquelas praias, assim, tipo, só para a gente dar um aviso aqui, né? Eu acabei de lembrar disso, assim, praias como Praia do Meio, Praia da Conceição, Praia do Cachorro, mas principalmente Praia do Meio, né? Que é mais, assim, porque é que elas não são escolhidas para o mergulho, né? Para a gente deixar uma dica aqui para as pessoas também, que às vezes elas dizem, eu nado muito bem na piscina e eu vou sozinho, né? Vamos conversar um É, pouquinho antes de terminar, só para essa dica, o quanto é importante você estar com alguém da ilha, com alguém especializado para lhe conduzir, porque você está é. mergulhando no oceano, né, na verdade. Bom, assim, não é que não seja indicada para mergulho, né? Mas são praias que tem bastante correnteza, então não são praias assim indicadas para que você faça um mergulho livre sem acompanhamento de uma pessoa que conheça o local, tá? Então, o ideal, se quiser fazer mergulho nessas praias como Meio, Cachorro, Conceição, o ideal é que você esteja com um guia credenciado ou procura a gente da Atalaia, né? Para poder fechar ou a gente ver essa possibilidade. Mas são praias que são indicadas mais para banho de mar mesmo e água na cintura, tá, pessoal? E o Boldró nem banho sozinho, né? A gente já sabe que também tem Nem, correnteza lá. assim, se tiver, né, sozinho na Praia do Boldró, a gente também indica que a água no máximo no joelho ali no Boldró. E sem pensar em ir para um mar aberto, tomar banho de jeito nenhum. Também é uma praia que tem bastante correnteza. Gente, respeitando, dá tudo certo, né? Ouvindo a sabedoria local, o conhecimento, respeitando e contando com um guia especializado, receptivo como a Atalaia, vai dar tudo certo. O ideal é ter consciência e prezar pela própria segurança também, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Procurem a gente no nosso site, tá? Para fechar os pacotes com a Atalaia. Posso falar assim com propriedade que a maioria dos guias que vão atender vocês são guias credenciados, né? E muitos são filhos da ilha também, né? Pessoas ali treinadas desde pequenininho, porque aqui a gente aprende a nadar rápido, desde bebezinho. Todo mês tem episódio inédito por aqui. Se você gostou das dicas que demos hoje, por favor, avalie o nosso podcast e siga para não perder os próximos conteúdos. Também te convido a continuar esse bate-papo nos comentários. Deixe a sua pergunta ou seu relato de experiência na ilha. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, escute os mais de 50 títulos que temos por aqui. Você vai gostar, tenho certeza. Um beijo e até já!